woke up to the light of the earth. There's people dancing, people singing. Om Shanti. Om Shanti. Put on my fisherman pants and I left the city, left it for some Om Shanti. Om Shanti. Made it to the riverside, there was freedom waving, holding out some more Shanti. Om Shanti. Fala, Diogo. Não sei se você está ouvindo aí. Seu primeiro a entrar no vídeo. Estou testando o som aqui. Consegue ouvir bem, cara? Seasons change, but we are here. The stars will spin, but we'll remain. The earth will Tem som aí, gente? and the seas will soar. The world Dá para escutar uma may musiquinha aí? but we'll remain in Om Shanti. Om Shanti. Vou testar um pouquinho o som aqui. Esperar um pouquinho mais. São 17 horas e 19 minutos. Tem o Alexandre aí, o irmão entrou, a Edmere. Olha só uma mensagem rápida, pessoal que faz tempo que não me vê. Né, Diogo? Faz tempo aí, hein, Diogo? Quanto tempo? Tá fugido, pô, virou fazendeiro, né? Esperar uns 2 minutinhos só. Só para mensagem final pro pessoal. Passar umas mensagens aqui para os amigos. Já retorno, pessoal. Michele chegou. Tá me ouvindo bem, Michele? É, Diogo. Fazendeiro, né? Você tá no Rio? Deixa eu baixar um pouquinho o som.
Oi, Michele. Onde é que você anda, hein, Diogo? Tá aqui no Rio mesmo? Vou botar um vídeo aqui do lado, porque não sei mexer nessas porqueiras, né? Apesar de ser da área de tecnologia, o pessoal que me conhece. Mas esse negócio de Facebook não é muito comigo, não. Eu não gosto de ficar aparecendo muito, não. Mas acredito que é necessário finalizar para os amigos, né? Esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Não quero atrapalhar também o horário que vocês estão ajudando suas esposas, estão fazendo os preparativos, né? Só estou treinando um pouquinho aqui rápido. Foi um ano difícil, né, pessoal? Muito complicado para muita gente. Muita gente com dúvidas, repletos de desesperanças. São 5h24. Esse vídeo vai ficar gravado no grupo mensageiro. Alguns já conhecem. Se o som estiver ruim, peço desculpas. Não vou tomar o tempo dos senhores nem das senhoras. O som de fundo tá ruim, gente? Tá atrapalhando o áudio de vocês? Me ajuda aí. Bem, não vou ficar muito tempo. Dá um abraço no Renato por mim. Tá, Michele? É uma pessoa do bem que trabalha para o bem também. E vem se esforçado na internet para passar mensagens boas, de muito conhecimento. Isso é muito bacana, né, Michele? O meu abraço, meu axé aí pro Renato. E meu profunda gratidão a todos. Atualmente esse grupo tem acho que uns 3.000 pessoas, acho. O WhatsApp tem bastante gente também. Não sou novamente de ficar por vídeo, acho que isso não é legal. Eu ainda sou um pouquinho mais. Tenho meus freios. As pessoas gostam muito de falar coisas bonitas, são muitas palavras bonitas. Mas a prática parece que está na gaveta. O pessoal gosta muito de aparecer em vídeos. Tem muita coisa legal, mas tem muitos cenários estranhos, né? As pessoas querem mais aparecer pela aparência, ainda que possa ter o conhecimento,
querem sempre alguma coisa em troca, né? Ou vender alguma coisa, ou vender um curso, né? Apesar de eu ter um livro na praça, em nenhum momento eu fiquei explorando isso, muito pelo contrário. Então, já são praticamente 5h26, eu não quero demorar. Eu queria agradecer primeiramente, eu acho que no primeiro plano é o sentimento de gratidão. Gratidão por todos aqueles que me acompanharam num ano tão difícil como foi. Aqueles que já conheciam, me acompanham já há bastante tempo, acho que nos últimos 7 anos nas mensagens que eu sempre escrevi. A diferença desse ano, apesar da Covid, que nos deu uma certa capacidade até criativa, muita gente conseguiu se revelar pro lado bom e pro lado ruim, né? Acho que nós não devemos nem sequer nos espantar com as pessoas. Acho que isso já está bem claro até. As pessoas se revelaram, né? Nós não devemos nos espantar com ninguém. As pessoas sempre foram assim. Sempre. Elas praticamente se revelam. Elas nasceram dessa forma. Como escrevo muito, esse ano acabou aparecendo algo que eu nem esperava. E isso foi por causa até de alguns amigos. Um deles, o Márcio Godinho, e o Dalton Campos. Foi um reencontro muito bacana, muito bonito. Eu mesmo fiquei em dúvida se o que eles diziam que eu iria fazer um livro seria verdade. Ainda que eu percebesse que teria esse livro, não sabia e nem imaginei, na verdade, não é que não sabia, eu não imaginava que sairia este ano mesmo tão rápido. Né? Para quem não conhece, Estrelas Infindas, né, que está aqui. Muita gente tem esse livro já atualmente no mercado. Né? O Clube dos Autores, Lojas Americanas, Submarino, Magazine Luiza. É um livro de Ramatiz, para quem conhece, um livro espiritualista, mas com mensagem da espiritualidade. Tem muita mensagem para aquele que segue Ramatiz. A pronúncia correta é Ramatiz, com 2 A's, tá? É mantrânico. E fechou com chave de ouro, com mensagens inéditas até da vida dele. É a vida do século X, com muitas revelações e mensagens da espiritualidade. Depois eu passo o link para vocês novamente. E o áudio e o vídeo é para agradecer aos leitores deste livro. Por incrível que pareça, que eu nem imaginei, foram para mais ou menos para 7 países. Eu me espantou muito isso. Né? Tem brasileiro em tudo que é lugar do mundo, mas me espantou muito esse livro seguir para 7 países. 7 países. Veja só que interessante. Mensagens de todos os lados de agradecimento, porque parece que esse livro chegou em momento certo. No momento que as pessoas estão com muita desesperança, dúvidas em relação à sua própria vida, sobre o futuro. Quem de nós não temos esse sentimento, né? Eu também. O que vai diferenciar é a fé da pessoa. Uma fé racional, né? Mais centrada com o estudo. Eu acredito que qualquer livro, mensagem ou escrita só vai dar certo quando a pessoa tem uma fagulha de fé qualquer. Mas acima da fé religiosa, a fé racional, é ter espiritualidade. Se a pessoa não tem um pingo de espiritualidade, um átomo de espiritualidade, uma centelha de espiritualidade, fica tudo mais difícil. Para nós, no mundo físico, como aqueles que acreditam, independente do nome, que vocês podem dizer espíritos, espiritualidade, mundo espiritual, céu, não importa. Esperança, espírito bom, energia boa, bioenergia, não importa. O que importa é a certeza soberana que existe algo a mais do que vivermos uma vida repleta de desesperanças, sem sentido algum. As pessoas vivem sem qualquer sentido, sem qualquer ideia da realidade ou dos motivos que os fazem
cair, caminhar trôpegos, ter conhecimento, ter uma certa esperança, ter uma certeza de que tem um certo conhecimento, mas perante a dor, acabo revendo 2 ou 3 vezes aquilo que leu, ouviu. Alguns desistem, outros tantos perdem a fé. Porque enquanto ainda é o vizinho com o problema, o seu amigo com o problema, o seu colega, um conhecido com o problema é uma coisa. Temos capacidade, né, entre aspas, de falar belas palavras, belas mensagens, batidinhas no ombro. Mas quando isso atinge a nós mesmos, a nossa família, aí parece que perdemos a fé e questionamos Deus e tudo mais. Antes não, porque não era na nossa própria família ou na nossa própria vida. As pessoas estão revendo muita coisa. Como eu disse, se autorrevelaram. Muitos outros estão trabalhando muito mais. Outros tantos duvidando de muitos. Eu gostaria de agradecer não somente as pessoas que têm a confiança de seguir o nosso trabalho, todos nós, em maior ou menor grau, e eu acredito que em maior grau, em maior grau, estão passando por situações muito difíceis. O dia de hoje representa algo fantástico. Não importa a crença ou o que professam, eu acredito e tenho fé que quanto mais pessoas acreditam em algo ou têm a esperança em alguma coisa, a vida muda, germina paz perante tantas batalhas interiores que estamos passando. Não existe nenhuma guerra espiritual, uma batalha espiritual como as pessoas gostam de falar. Existe uma batalha interior profunda com as nossas próprias adversidades que nós mesmos criamos. Nós mesmos provocamos esses problemas. Ninguém ofereceu esse problema para nós. Como ninguém nasce na Terra para sofrer. Ninguém nasce na Terra, já começa aí para sofrer. Muitas circunstâncias nos tornam cada vez mais repletos de sofrimento ou problemas, por causa das nossas reações, ou provocadas por outros, ou provocadas por grande maioria por nós mesmos. Estas adversidades, essas crises todas humanas, da própria humanidade, é a nossa própria fé rompida dentro de nós. Perdemos a fé no ser humano, mas o ser humano somos nós. É tão fácil falar, é o ser humano, mas as pessoas não se colocam como ser humano. Perderam a sua humanidade dentro da humanidade. Uma noite de hoje, de Natal, independente do que professam, o mais importante é que essa coletividade de pensamentos é que fazem um futuro que se cria e alinha melhores momentos da nossa vida. É o momento de refletirmos, de termos um pouquinho mais de humildade para percebermos tudo que passou esse ano. Não será um ano fácil também em 2021. Como não foi fácil o ano de 2020, enquanto nós não mudarmos um pouco as nossas condutas, enquanto nós não escolhermos lados como seres segregários, a nossa vida é gregária e sempre foi. Não existe essa coisa de lados. O homem criou isso. Porque parece que o verde é mais verde no vizinho. Tudo é mais bonito para o outro. E nós queremos sempre algo do outro. E quando nos falta um certo conforto, aí nos revoltamos. Nos revoltamos de tudo. Porque achamos injusto. Porque saímos do nosso conforto. A humanidade saiu de seu certo conforto e sempre ignorou as outras classes mais baixas.
Aí me chega uma doença, doença que muitos até ainda não acreditam nela, porque sempre há um comparativo, porque mais pessoas morrem por tal doença, porque x ao delta, ou ao cubo, ou na equação matemática, alguma outra doença mata mais do que a outra. Não importa isso. Importa que pessoas estão morrendo. O que importa é que tem mais pessoas desesperançosas por causa de tudo isso. Não importa se é a mídia, se é governo, se são os governos, se é um governo oculto. Isso tudo é uma grande besteira, uma grande bobagem. Nós estamos repetindo sempre a mesma coisa. A humanidade se limita, e deve ter um motivo, e eu acredito que há um motivo, no momento que há limitações e que a dúvida impera para todos, é para que possamos ter um pouco mais, um mínimo de reflexão. Um pouco mais de hombridade, talvez, de coragem para percebermos que precisamos mudar um pouco a nossa vida, procurar ver mais o outro, observar o que nós estamos errando. Quantos nesta noite perderam os seus entes queridos? A minha mensagem é de respeito por todos eles, por cada um desses familiares do nosso país e do mundo, em particular, ou particularmente, desculpe, das nossas famílias. Acho que nós devemos respeito por todos eles, porque já não mais importa quais são os motivos, porque os motivos nós sabemos, somos nós. Nós somos importantes. Nós somos mais importantes do que tudo isso. Nós somos muito mais importantes do que o A, B ou C fala sobre uma crise, se ela é econômica ou se ela é de saúde. O mais importante são as nossas condutas de tentarmos melhorar, de fazer algo bem diferente do que nós estamos fazendo há muito tempo. Doenças acontecem como apenas um sinal amarelo para dar o estado de atenção. E aquele que avança no sinal amarelo vai bater. Estamos nesse momento assim. E nós não mudamos. Poucos mudam. O que importa é o ser humano. O que importa é a dor do outro também. Nós nos preocupamos muito mais com a gripe dentro de casa do que o câncer do vizinho. E hoje nós temos aí algo muito além do que uma gripe, mas uma doença para nos chamar a atenção. Doença essa, como acontece também com a AIDS e algumas outras, e que ela se aproveita do nosso estado de saúde enfraquecida. E perecemos por isso. E por ela ser um dos, ou das variantes, né, em que nos enfraquece, ou melhor, se aproveita dessa fraqueza, não é essa a questão. Não é focar a questão de que ela apenas está se aproveitando das nossas fraquezas, então a pessoa morreu. Porque a pessoa já estava doente, ela tem alguma coisa, ela já tinha alguma doença antes. Gente, o que importa é isso. O que importa é que existe um elemento, o Covid. O que importa é que existem diversos elementos, sejam ele o câncer, seja ela a hanseníase, o sarampo, a dengue. O que importa são as perdas humanas. O que importa é a desesperança que nós causamos no outro. E nós aproveitamos dessas informações para cada vez mais perder a esperança. Isso são alertas para que possamos ter um comportamento diferente e tentarmos acolher mais, respeitando primeiro as leis. As leis existem para limitar o ser humano, porque nós não conseguimos seguir sozinho. Conseguimos seguir sozinho quando mudamos a nossa moralidade, mas o senso de moralidade e ética é tão complexo em cada civilização ou em cada cultura. Acima disso, da cultura e da ética, tem o amor. O amor
É a lei universal que deveria estar no sangue das pessoas, porque detém o respeito. Para amar, para saber amar, precisa se amar mais ainda, é se respeitar. E se respeitando mais, isso significa amor. O dia de hoje representa esse amor. Que essa data do nascimento, ainda que outros acreditem que foi em outro mês, eu também, não importa. O que importa é a coletividade. Quando você cria pensamentos unidos para algo, tudo fica mais belo. Eu acredito que materializa. Parece que não queremos pensar dessa forma. Tudo é muito mais difícil. Então, o meu respeito na noite de hoje a todos os familiares que perderam os seus entes queridos. O meu respeito por todos os grupos que estão trabalhando no dia de hoje, na rua, entregando suas quentinhas, entregando seus alimentos. Tem muita gente boa trabalhando nesse momento. Momento este que nós estamos preparando dentro da nossa casa a nossa ceia, mas muitos não têm. Muitos não têm o que comer. Parece algo de choque social. Lá vem o Marcos falar de algo social. Será que ele é da esquerda? Quanta bobagem. Se nós temos uma comida hoje na mesa, se nós estamos com essa energia para preparar nossa própria comida na nossa ceia, que possamos nós lembrar daqueles que não têm. Pedir a Deus e entregar a Deus que se possa ter mais esperança para cada um deles e que mais pessoas possam ajudá-los. Essa é a nossa melhor prece. Se você não consegue ajudar fisicamente, no mínimo não critique. Se pelo menos hoje você tem a felicidade de sorrir, ainda que essa doença nos separe, que possamos em algum momento nessa ceia lembrarmos das coisas boas que conquistamos, ainda que tenhamos perdido alguma coisa. Possamos ter aprendido a dar mais respeito, a ter mais respeito com o outro e a nossa própria vida, a nossa própria saúde, a nossa própria educação, que tanto nos falta. Então, a todos vocês, no mínimo na noite de hoje, possam refletir por todos esses meses que passamos, por tantas perdas, perdas materiais, profissionais, né? Muita gente sem emprego. Mas o meu carinho a todos vocês. Tenho certeza inabalável que ninguém será desamparado. Eu tenho fé nesse homem chamado Jesus, ou nesse ser, nessa centelha. Cada um tem fé em algum outro ser, em algum outro nome. O que é mais importante é você ter fé em alguma coisa, ter espiritualidade em alguma coisa. Isso ajuda muito. Viver a vida sem acreditar em nada é muito sofrível. Eu ainda acho que esse sentimento de espiritualidade nos dá mais força do que viver uma vida sem fé nenhuma em nada. É uma solidão tremenda que nós passamos. Meu respeito também às pessoas que estão com Covid. Muita gente com diagnóstico nas últimas semanas, de conhecidos nossos, de cada um de vocês. Pessoas de nome, né? Quanta gente, quantos artistas. Quanta gente conhecida de outros grupos, grupos espíritas, grupos espiritualistas conhecidos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tem casas conhecidas, com médicos conhecidos até já, com algum problema do Covid nesse momento. Que Deus possa fortalecer cada um deles, que são trabalhadores incansáveis, incansáveis, né? Vivem para o outro. Eles vivem para o outro. Também estão doentes. Também estão doentes.
respeito, reflexão, fé. Né, Célia Moraes? Nada maior e nada melhor do que o respeito. Precisamos respeitar mais o nosso semelhante, mas acima de tudo respeitar nós mesmos. Tudo acaba voltando para nós, né? Falamos sempre nós, nós, nós. É um momento de reflexão, é um momento de mais amor, é um momento de mais caridade conosco. Conosco. E parar com essa grande bobagem de segregação. É um desgaste tremendo. Nós gastamos a nossa energia em rede social, rádio, TV, mídia, vídeo, para separar as pessoas, para criar dúvidas. Dificilmente estamos consolidando algo. Consolidar algo que seja positivo. Dar um pouco mais de exemplo. Parar com estas brigas tão desnecessárias. É isso que nos enfraquece, é isso que nos faz adoecer. Cada vez mais darmos alimento à separação, a ideias que não agregam. E estamos vendo isso, né? Naqueles que deviam dar o maior exemplo, que são os nossos dirigentes. Os nossos dirigentes, os nossos chefes, os nossos líderes, que deveriam dar o exemplo de uma conduta maior, de consolidação. Não importa lado, não importa a cor, não importa a bandeira, a insígnia, o símbolo. Somos uma coisa só. Fazemos parte de uma única humanidade. Parece tão difícil isso, né? É tudo tão difícil. Estamos aprendendo e reaprendendo conceitos velhos. Estamos repetindo constantemente parábolas, mensagens, frases de décadas atrás, de séculos atrás. Temos uma mania de enviar mensagens prontas. Até nesse Natal recebi, desculpem vocês que me enviaram mensagens. Me desculpem vocês que me enviaram mensagens prontas, que eu sempre falo. Mensagens de Natal pronta, como acontece no ano, em toda comemoração, prontas. Perdemos aquela virtude, talvez, de falarmos com o outro. Preferimos mandar mensagens do que ligar, do que telefonar. No mínimo, mandar um áudio mesmo, diferente, para o outro. Ah, mas Marcos, são 10, 20, 30, 40. Ora, mas antigamente nós não tínhamos nada disso e fazíamos da mesma forma, não é? Isso não é uma crítica, estou falando apenas um exemplo do que acontece. Estamos tão mecanizados que nós estamos repetindo o que o outro fala, o que o outro diz, e acreditamos que naquele outro está falando a verdade, ou que naquela escola, porque é conceituado, tem nome, então estão certos, porque aquele médico, aquele doutor falou, então ele está correto. Somos seres complexos, com diversidade. A beleza da vida é a diversidade, é a capacidade de filtrarmos e usarmos aquilo que é mais agradável para nós. Usar aquilo que é mais agradável para nós naquele momento, naquele contexto, naquele tempo, naquela fase, porque a vida humana muda constantemente. Então não existe uma verdade pura para um lado, uma mentira completa de outro. Existe sim uma má conduta de má direção. Uma má direção de gestor e uma má direção da nossa própria vida. O errado somos nós, não é o outro. O errado não é a liderança, somos nós. Porque nós escolhemos esses lados errados. Nós colocamos essas pessoas para comandar. E não fazemos nada ao contrário para mudar. Só criticamos e criticamos e criticamos todo dia. A, B e C. Isso não é importante. O importante é fazer a diferença. Um planeta maravilhoso, um azul límpido que tem nesse planeta. Uma diversidade de flora, fauna, de animais, de seres humanos complexos, com as suas diversidades maravilhosas, com cores maravilhosas, com sentimentos, com amor diverso, diferentes. É isso que importa, é a diversidade do amor.
Isso é liberdade, não é libertinagem. Polaridade é uma coisa só. Nós é que criamos leques e focamos em determinada cor daquele leque. No final, aquelas cores daquele prisma só tem uma, é a branca. Nós é que damos preferência à cor do prisma. É igual hélices. Cada hélice colorida pode ter 10.000 matizes nestas hélices. Mas na hora que você impulsiona uma força para que ela rode, que ela circule com rapidez, vai se tornar branco. Somos uma única coisa. Somos uma única humanidade. A doença, ela é a mesma para todos. A morte, o desencarne, seja qual for, quando um perece, essa morte é importante para todos. Porque somos nós que criamos essa grande desordem e caos pela falta do respeito à própria natureza, ao ecossistema. Isso retorna para nós porque nós fazemos parte da própria natureza. Aí me vêm as histórias por causa da China, se é dos Estados Unidos, se é por causa da Inglaterra. Somos uma única humanidade. Vibramos e eclodimos uma mesma força, uma mesma energia. Quando erra um, erra todos. Porque estamos errados até para observar o erro do outro e apontar o outro. Isso sim é o erro. Nós apontamos o erro, estamos errados por isso. Precisamos é mudar a nossa conduta. E para mudar condutas, muda pensamento. Já está tão difícil para todo mundo. Ninguém quer sofrer. E como estamos cansados de sofrer. Todos nós perdemos um pedaço quando o outro sofre. Aí me vem uma nova doença, ou doenças antigas transformadas ou mutáveis, porque isso não vai passar dessa forma enquanto nós não mudarmos. Será que alguém ainda tem dúvida disso? Enquanto escolhermos lados, na hora que você escolhe lado, você é um próprio tabuleiro de xadrez. Você divide as peças. Você se torna uma peça. E se quando você se torna uma peça, você precisa ir à frente. Alguém vai combater você, ou você vai combater alguém. Não há força que não retorne se você não a provoque. Não force. Então, pessoal, com toda simplicidade, com humildade mesmo, porque nós erramos, todos nós erramos. Todos nós temos defeito, ninguém é perfeito, já começa aí. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem sua dor, todo mundo tem seus erros, tropeça. O que não podemos ter é a falta do respeito. Não importa se um acredita ou não no Natal. O que importa é termos o respeito com aquele que acredita. É termos mais respeito pela soma de pessoas que pensam e que estão juntas para uma esperança. Quem não quer sentir esperança? Quem não quer sentir amor, mais paz, sentir mais o sentimento de prosperidade? Não há nada na natureza que uma junção de forças, consolidação de energias, de força boa, positiva, que nos cause algo positivo. Quanto mais pensarmos de forma ao contrário, mais nós vamos somar forças contrárias. Isso é uma lei da própria natureza. Não é nada religioso ou espiritualizante. É uma conduta de vida. É uma evolução da própria vida. Respeito faz parte da nossa vida. A própria natureza respeita o outro da sua natureza. O universo é matemático, cosmologicamente perfeito. Existe o respeito de forças. Porque quando não há respeito destas forças, há um caos.
E geralmente é a humanidade que causa essa energia do caos. Então, quando você observar uma data comemorativa, quando você observar que uma humanidade inteira pensa numa data, tenho certeza inabalável que é uma força maravilhosa que nos ajuda. Não importa se o nascimento aconteceu no dia 24, 25 ou dia 15 de janeiro ou fevereiro na história. O que importa é que nós, seres humanos, criamos um alinhamento, ou seja, criamos um contexto que nos faz feliz. Quando nós combatemos essa felicidade que a grande maioria acredita, nós somos, na verdade, infelizes. Porque nós estamos infelizes. Nós somos infelizes. E não queremos que o outro seja feliz. Porque cada um usará o tribunal da sua própria consciência. Utilizemos estas datas, no mínimo, para que possamos consolidar forças da esperança. Porque é o que nos falta. Daqui a pouco, às 18 horas, nesse momento, muita gente está em suas orações individuais, dos seus grupos. E esse é o momento de pausa, às 18 horas, em que acredito que é a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria, a hora do nosso Mestre Jesus, em que cada um que acredita, seja no esoterismo ou qualquer outra religião, para nesse momento. O momento sublime do Natal de hoje, no dia 24, do nosso Mestre Nazareno. Pedimos que Maria Nazaré, na sua bendita presença com o seu Filho Jesus, possa nos abençoar e nos fortalecer diante de tantas adversidades e sofrimentos. Que neste horário das 18 horas, possamos esquecer um pouquinho de nós para tentarmos pensar um pouquinho no outro, tentar fazer uma prece de consideração para aqueles que sofrem, que estão nos hospitais agora nesse momento, sem os seus familiares. Alguns nesse momento também estão entrando nas suas salas de cirurgia. Que os médicos do espaço possam inspirar os médicos para todos os que estão passando por esta cirurgia nesse momento. As crianças que estão nascendo nesse instante e outras que estão partindo. Aos irmãos que estão internados de Covid e que estão desencarnando nesse momento, deixando seus familiares na noite do Natal. Quantas coisas estão acontecendo nesse planeta nesse exato momento, às 18 horas, a cada minuto, a cada segundo. Presentes que as pessoas estão recebendo e outros perdendo tantos. Ceias sendo criadas, cheiros, aromas maravilhosos nas casas. E no relento, na rua, o cheiro que muita gente não suporta. E até disfarçam, tentam tampar a vista ou o próprio nariz para não sentir todas aquelas desgraças que estão na rua. E voltam para suas casas, esquecendo completamente de tudo aquilo que assistiram, viram. Porque é noite de Natal, né? Mas a noite do Natal de hoje, no mínimo que nós possamos ter o dia a dia de um sentimento um pouquinho melhor. Porque foi um sofrimento muito grande para todos, sem exceções. Deus perdoe, ou as forças positivas perdoem todos aqueles que desacreditam ou desacreditaram de tudo isso, que desrespeitaram as outras famílias, a perda, porque toda perda é importante. Para mim não importa o motivo. Importa para mim nesse momento é o amor. Deus abençoe a todos vocês e que possa na noite de hoje elevar o pensamento
para todas essas pessoas que nós falamos um pouco, daqueles que estão internados, dos grupos que estão ajudando muitas pessoas na rua, daqueles que debocham e que mais tarde estarão doentes, pedindo ajuda. Para aqueles que não mudaram em nada e ficaram mais fortalecidos, se tornaram muito mais bonitos e belos porque ajudaram cada vez mais as pessoas e a si mesmos. Fizeram a diferença, fizeram a diferença com o outro, para o outro. Que Deus abençoe todos esses que fizeram essa diferença. Deu esperança para tantos outros. Impediu suicídios. Impediram a desesperança. Impediram a desesperança. Conheço muitos. Desculpe a emoção. Mas no mínimo, Deus está vendo, como se diz. Não percam a esperança. Não percam a esperança. Você que perdeu tudo. Ou você que tem dúvida porque está com uma doença. No mínimo, sintam que não estarão sozinhos. Jamais. Jamais estarão sozinhos. Sempre haverá alguém para fazer a diferença de vocês. Que Deus abençoe a todos. Não desistam. Não desistam. Porque todo mundo é importante. Todos vocês estão aqui para fazer a diferença. Que Deus abençoe a todos vocês e dê a força e a paz que deixaram. Não deixe perder essa paz. E a todos vocês que confiaram no meu trabalho, aos meus amigos, de todas as religiões e até os agnósticos ou que não têm religião nenhuma, eu agradeço a oportunidade de serem meus amigos, de acreditarem um pouquinho de mim, ou das mensagens dos Espíritos, que eu acredito que pelo menos uma palavra ou uma frase fez a diferença para alguém. Eu me sinto feliz por pelo menos ter feito alguém feliz. Que Deus abençoe a família de todos. E leve a esperança para quem não tem. Jesus, um feliz Jesus, na casa de cada um. Mas busque Ele aqui no peito. Porque aqui no peito existe uma luz muito maior. É límpida, translúcida, como raios de sol. Não se separem. Não busquem a segregação. Não acredite apenas um lado, acredite apenas em si.
e se amem verdadeiramente, seja no olhar, num gesto, num carinho, porque todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos nossos problemas com o outro, seja com nossa companheira, com o nosso companheiro, com os nossos filhos. No final, ninguém quer sofrer ou ficar sozinho. Estou mentindo? Então, para nós não ficarmos sozinhos e com sofrimento, é necessário darmos valor à vida. Darmos valor aos nossos amigos e colegas, porque somente damos valor quando nos falta. É igual o ar, damos valor quando nos falta. Quando o pulmão, pela Covid, nos dá o nosso último fôlego. Que possamos nos entregar a Deus e a partir do próximo ano possamos ter um pensamento diferente. Que também não será fácil, mas nós temos conhecimento agora o suficiente para tentar mudar, respeitando leis, regras, o vizinho, os nossos idosos, aos que estão mais enfraquecidos. Se você não acredita, eu te respeito por você não acreditar, seja na Covid ou qualquer doença ou qualquer outra mutação ou qualquer outra coisa, seja chinês, americano ou lunático. Mas, por favor, respeite aquele que está do teu lado que acredita, ou no seu familiar mais enfraquecido ou teu vizinho. No mínimo disfarce. Coloque uma máscara, mesmo que você não acredite em nada disso. Esse ato vai lhe tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade. Você será um ser humano decente, verdadeiro, porque respeitou o outro. Ainda que não acredite em nada, eu acho que isso é uma manipulação de qualquer coisa. No mínimo, seja um humano, seja um homem e mulher de verdade, para colocar em prática aquilo que nos torna um ser humano mais evoluído diante e perante todos os outros elementos e animais neste planeta. Por pensarmos e usarmos a nossa capacidade motora que nos diferencia, porque temos uma capacidade intelectual maior do que o outro. Então utilize essa inteligência para respeitar. Porque quando agirmos desta forma, o mundo vai mudar, a cura vai chegar, e não é a cura só do Covid, é a cura das doenças da alma. Que Deus abençoe e que todos tenham uma excelente noite de hoje e um Natal maravilhoso. O Natal não da data ou da cor, e nem dos alimentos, mas o Natal do afeto, da amorosidade, da responsabilidade e da fé e esperança. Que Jesus, a Matias, ao Frei Fabiano de Cristo e aos todos os nossos irmãos espirituais possam abençoar a casa de vocês. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. E sejam felizes. Abraço a todos. Sim. Muito obrigado, tá? Muita paz aí.